mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode nos acompanhar toda a programação pelo site www.tvcomunitariatudojunto.rio, que está aí na sua tela. A gente deixa o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente e ajudar a fazer a programação do Canal Comunitário do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos debater a situação da ABI. E para isso eu convidei aqui o candidato a vice-presidente da Chapa 2, Cid Benjamin. A Chapa 2 é a chapa que ABI luta pela democracia. Cid, primeiro obrigado aí pela sua presença aqui na TV Comunitária. E eu queria que você começasse dizendo por que foi composta a Chapa 2. Ótimo. Bom, eu agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui. Eu já conhecia a TV Comunitária. E é importante poder falar dessa eleição da ABI, não só para os jornalistas, também, até principalmente para eles, mas falar para a sociedade. Até porque uma grande preocupação nossa é a recuperação da ABI como uma entidade que, na sua história de mais de 100 anos, teve que ser presente na luta pela democracia. E, certamente, o nosso telespectador já ouviu falar muito na ABI. Provavelmente, ele não tem ouvido falar nos últimos tempos, porque a ABI tem se marcado pela omissão, na verdade. Ela não tem estado presente nas grandes batalhas, seja em defesa da liberdade de imprensa, seja em defesa da própria democracia. Nesse sentido, quer dizer, um conjunto de jornalistas, aliás, com experiências as mais variadas, com idades as mais variadas, sentia falta, particularmente nesse momento que a gente vive, em que há agressões à liberdade de imprensa e há ameaças à democracia, quer dizer, que a ABI voltasse a ser o que era antes. Então isso está essa é a nossa ideia força. Nós temos uma série de propostas em termos de reorganização da ABI, em termos de propostas localizadas, setorizadas, etc. Mas o que uniu essa chapa e mobilizou esse conjunto de pessoas, quer dizer, é a convicção de que o Brasil precisa de uma volta da ABI ao cenário político e à defesa da democracia. Então, em torno a isso é que nós nos organizamos, e em torno a isso é que nós estamos fazendo a campanha e pretendemos vencer a eleição e fazer com que a ABI volte a ter o papel que teve historicamente e que já há algum tempo deixou de ter por razões, enfim, alheias às nossas vontades. Cid, como você explica essa situação de instabilidade da própria realização das eleições na ABI? A gente sabe que no país todo a judicialização tem marcado o último período, mas na ABI já há vários anos que as eleições estão sempre indo para o debate na justiça e tal. Essa eleição começou em março e até agora não terminou. Qual a avaliação que vocês fazem disso? E qual é a situação concreta? Olha, não se pode impedir que qualquer pessoa recorra à justiça quando considera que um direito seu não está sendo respeitado. Isso aí não se discute. Agora, esse é o Estado de Direito, né? É uma questão do Estado de Direito. Isso acontece. Agora, esse caso da ABI é algo, não sei te arrancar os cabelos ou dar risada, porque houve uma eleição marcada e que foi realizada, faltavam 15 minutos quando chegou um oficial de justiça com ordens para parar aquela eleição. Até então ninguém questionava a eleição. E a justiça acolheu uma ação de uma chapa que, por razões burocráticas, não tinha podido concorrer na eleição anterior, 3 anos antes. 2016. E esse negócio estava rolando lá e tal. E surgiu, inesperadamente, para assustar a eleição deste ano. A chapa queria se inscrever, e, enfim, por razões, se não me engano, questão de prazo e tal, enfim, mas era uma questão referente à eleição anterior.
3 anos antes, pois o judiciário... Cujo objeto, inclusive, já estava vencido, né? Porque na eleição da ABI são 3 anos, né? Então... 3 anos, justamente, quer dizer, então foi um negócio que nos deixou boquiaberto, de fato, entende? Quer dizer, alguma coisa que, enfim, eu não tenho como explicar, talvez a juíza que deu, ou o juiz que deu essa decisão, possa explicar. Eu não me atrevo a explicar isso. Então a eleição não foi anulada, ela foi sustada e houve uma ordem judicial para que os votos, que a urna fosse lacrada e os votos não fossem apurados. Muito bem, cumprimos essa ordem. E estamos tentando que seja aberta a urna, até porque não houve qualquer irregularidade. Ninguém levanta questão nenhuma em termos de questionamento dessa eleição. É verdade que o oficial de justiça chegou 15 minutos antes das 8 da noite. Mas então que se fizesse uma eleição complementar com 15, 20 minutos, não importa. Então. Agora, sem desprezar aqueles votos, que aliás foram em número recorde. Há muitas e muitas eleições não votava tanta gente na ABI. O fato é que os votos estão lá, até agora estão lacrados, e nós queremos a contagem desses votos e que eles sejam validados, entende? Porque ninguém questionou. A ação era referente a uma eleição 3 anos antes. É uma coisa do arco da velha, essa história. Viu? Mas estamos nesse impasse, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Agora, mais recentemente, uma decisão judicial também, em outra instância, prorrogou os mandatos da diretoria e do Conselho Deliberativo para a entidade não ficar acéfala. Mas já tinha havido uma eleição, era só contar os votos que ela não ficaria acéfala. E foi prorrogado esse mandato. Então nós temos na ABI sob intervenção. São interventores que estão lá, que já tiveram mandatos legítimos, mas que os mandatos deles se expiraram dia 13 de maio. E estão aí, na qualidade de interventores, uma situação em que efetivamente nunca a ABI tinha vivido. Aliás, que já se desenhava um pouco, porque eu tenho a impressão que pela primeira vez na história da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, essa história de defesa da democracia, de exercício da democracia, nós, para conseguirmos a relação dos eleitores, portanto, dos associados, tivemos que entrar na justiça. E, assim mesmo, a então diretoria, que são os atuais interventores, se recusaram e só nos deram a lista de eleitores quando foi lá um oficial de justiça e ameaçou prender o presidente da entidade se ele não fornecesse a lista para que a gente pudesse fazer campanha, mobilizar as pessoas, etc. Só conseguimos a lista assim, desse jeito, o que é uma vergonha. Francamente, é uma vergonha. Uma entidade que tem orgulho do seu passado, da sua história e da defesa da democracia, agir dessa maneira é um negócio, parece eleição dos sindicatos mais, eu não vou dizer corrompidos, porque eu não quero fazer acusação de corrupção a ninguém aqui, mas os sindicatos, enfim, menos democráticos que tem por aí, que tem tiro, tem confusão, etc. Entende? E muitas vezes também a justiça tem que entrar para conseguir que as chapas saibam quem são os eleitores. E acontece o seguinte, como a ABI deixou de existir na prática durante muitos anos, caiu muito o número de associados em dia. As pessoas se associavam à ABI no tempo que ela existia, que estava presente, etc., tinha uma função. Porque, diferentemente dos sindicatos, a ABI não trava lutas salariais. Diferentemente de outros órgãos profissionais, como, por exemplo, a OAB, a OAB cobra uma anuidade dos advogados e para que eles estarem em condições de trabalhar, eles têm que pagar a anuidade. A ABI não. É uma coisa voluntária, né? De uma participação. A pessoa pode exercer o seu trabalho como jornalista sem estar afiliado à ABI. Então a ABI, na verdade, ela vai ter mais ou menos associados a partir do que ela mostra, do que faça, etc.
O nome da ABI está muito vinculado na luta pela democracia, contra a ditadura e tal, na gestão do Barbosa, do grande Barbosa Lima Sobrinho. Não só ele, quer dizer, antes dele, quer dizer, mesmo com. A ABI teve, inclusive, direções conservadoras politicamente, mas sempre muito associadas no seu trabalho, nessa luta, à defesa do Estado de Direito, à defesa da liberdade de expressão e à defesa da democracia. Com presidentes e chapas de diferentes matizes políticos, como tem que ser. Como tem que ser. Quer dizer, não se trata de levar a ABI agora para tal ou qual posição político-partidária. Se trata, sim, de trazer a ABI de volta à trincheira da defesa da democracia, da defesa da liberdade de expressão, da defesa dos direitos humanos, que ela abandonou isso inteiramente. Inclusive, né, nós estamos gravando aqui no dia 19, na véspera do feriado, dia 20. E acabamos de saber que jornalistas estão sofrendo, né, como o próprio relatório da FENAGE demonstra anualmente, uma pressão muito grande. Então, quer dizer, qual seria o papel e qual a visão que a Chapa 2 tem exatamente dessa situação da prática do jornalismo, dos jornalistas em particular, e o que vocês propõem a fazer sobre isso? Jornalistas não serão mortos. Isso no interior, o espancamento e até a morte de jornalistas é uma coisa que é uma ameaça muito grave. A democracia, não se está falando aí, repito, a posição A, B ou C, se está falando em liberdade de expressão, em defesa da democracia. Que consta da Constituição, né? Consta da Constituição. Então, qualquer tendência política. É o princípio da ABI. Ela tem que fazer isso. Ela não tem que ser de partido A, B ou C, mas ela tem que estar firme na defesa da democracia, da liberdade de expressão e do exercício da profissão. Quer dizer, a gente não pode aceitar intimidação a jornalista, ataques a jornalista, assassinato de jornalistas, espancamento de jornalistas. Isso é inaceitável. Agora mesmo está sendo o pessoal que faz o The Intercept Brasil foi ao Ministério da Justiça pedir proteção porque eles divulgaram um material que não está sendo aceito aí pelo próprio titular da pasta do Ministério da Justiça e também está sofrendo um ataque. Tá, e isso aí é liberdade de expressão. É liberdade de expressão. Para que o jornalismo possa funcionar no seu papel de defesa da democracia, ele tem que ter garantia da preservação da fonte. Não se pode exigir para o jornalista que ele abra a sua fonte. Entende? E está querendo transformar esses diálogos, que aliás, diga-se, foram reconhecidos como fidedignos, como verdadeiros no primeiro momento. A grande questão, como isso foi obtido? Não importa, não importa. Se alguém ferir a intimidade de alguém como hacker, essa pessoa tem que ser investigada, etc. Mas não se pode considerar que isso é mais importante do que o conteúdo das conversas. E esse conteúdo das conversas, me desculpe, mostra uma promiscuidade inaceitável entre o Judiciário e o Ministério Público. Não só no que diz respeito ao andamento da ação penal. Isso já seria ruim, porque o juiz tem que ficar equidistante entre defesa e acusação. Mas as declarações liberadas ontem mostram que a conversa entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, Deltan Dallagnol, eles discutiam por que iria ser enviado uma acusação contra o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque o Moro disse, escuta, mas isso está prescrito, vocês não viram? Não, nós vimos. Quem sabe a gente envia isso só para mostrar imparcialidade. Mostrar que não estamos pegando só um lado, também vamos. E aí, em seguida, a defesa do Fernando Henrique diz que está prescrito, isso acaba aí, mas a gente faz esse jogo de cena. Quando o Moro responde, inclusive, mas não sei se é bom, pode melindrar o Fernando Henrique, que é um aliado nosso. Isso não é papel do Judiciário. Isso é uma política, politicagem. Isso está fazendo política aí, entende? Quer dizer, que ele faça política não no cargo de juiz, o outro não no cargo de procurador.
que se filiem, ou não se filiem, mas façam política abertamente, sem utilizar esse tipo de mecanismo. E estão querendo agora pressionar o Intercept, considerar que o grave é a publicação, mais ou menos o que fizeram quando o próprio Glenn Greenwald publicou aquele material vazado pelo Snowden, que demonstrava de forma clara e inequívoca a ingerência de agências de inteligência norte-americanas na vida das pessoas, entrando na sua vida, e ele mostrava que tinha um gigantesco mecanismo nesse sentido. Ou mesmo o Wikipedia, em que o Assange foi criminalizado simplesmente por publicar documentos que nunca ninguém questionou a veracidade deles, mostrando ações militares do governo americano. Inclusive morte de jornalistas, morte né? de jornalistas. Que eles diziam que eram terroristas e eram uma equipe norte-americana, inclusive. Se o governo americano quisesse punir o militar que vazou, isso é um problema do governo americano lá, não temos nada com isso. Agora, punir o jornalista que publica informações, inclusive, que não são questionadas, não são contestadas na sua veracidade, isso é escandaloso. E estão querendo trazer isso para cá. Entende? E aí, o que está acontecendo? Ameaças de morte para o Glenn Greenwald, ameaça de morte para o companheiro dele, ameaça de morte para os 2 filhos adotivos que ele tem. Quer dizer, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque no momento em que a imprensa for calada, entende? A gente já está a um passo da ditadura. E nós vivemos muito tempo na ditadura. Eu fui preso político, eu fui torturado durante a ditadura, passei 10 anos exilado, entende? E não quero a volta desse período. Não quero a volta desse período. Agora, Cid, quem você poderia... Quem é a composição da chapa aí para o pessoal que está assistindo e tal saber? O nosso candidato a presidente é o Paulo Jerônimo, o Pajé. E nós temos uma ampla composição, inclusive, não só participando da chapa, como apoios. Entende? Participando da chapa, nós temos o Arnaldo César, o Marcos Miranda, temos o Marcelo Auler, enfim, um conjunto de pessoas conhecidas nas redações. E não são pessoas que estão caindo de paraquedas, nem são pessoas que enfim, estão por aí, assim, apoiando. A gente tem Juca Kfouri, Anselmo Góes, enfim, todo o pessoal, a nata do jornalismo brasileiro está apoiando a nossa chapa. Tá? Porque tem, independentemente da sua posição política, e há divergências aqui, ali é natural, e tem que haver, que a BI tem que ser uma entidade plural, mas todos têm claro que a BI precisa voltar a existir. Esse é a nossa ideia força, é o nosso mote, trazer de volta a ABI para o panorama nacional e para a defesa da democracia no país. É algo que é absolutamente fundamental, entende? Nesse momento, inclusive, entende? Que é algumas demonstrações, ameaças de milicianos contra personalidades da luta democrática, elementos que nos levam à preocupação quando se vê certa relação, pelo menos de amizade, de milicianos com pessoas próximas ao presidente da República, etc. Quer dizer, é muito importante que essas entidades históricas em defesa da democracia, a OAB, a CNBB e a ABI, estejam alertas e estejam dizendo, opa, se quiser atropelar a liberdade de expressão, isso vai ter um preço. Se quiser atropelar a democracia, vai ter um preço. Nós não temos arma, não temos como impedir um golpe armado, mas vamos tratar de mobilizar a população e denunciar qualquer atropelo à democracia, venha de onde vier. Entende? Antes de mais nada, essa chapa da ABI é uma chapa que defende a democracia e defende a ABI nessa trincheira democrática. E do ponto de vista da participação dos sócios, dos colaboradores da ABI e tal, essa democracia seria através de propostas internas também de ampliação da participação? Inclusive, porque os sócios não vão à ABI mais. Não vão à ABI mais. Até porque o próprio presidente vai lá de vez em quando. O ex-presidente, atual interventor, ele vai lá de vez em quando, fazia da ABI de novo um centro de compraçamento de jornalismo, fazia com que as comissões trabalhem. Se nós formos eleitos, eu sou, na qualidade de vice-presidente, serei estatutariamente o presidente da Comissão de Direitos Humanos
e de liberdade de imprensa. Entende? Há muito o que fazer nesse sentido. Buscar articulação com a OAB, buscar articulação com entidades de direitos humanos, com a CNBB, etc., e tratar de construir trincheiras em defesa da democracia. E aí chama a atenção para outra coisa. Nós temos uma direção ilegítima, que são interventores, mas eles estão tentando adiar a eleição do jeito que podem. Só que não dá para dizer que seremos interventores ad eterno, ad eterno. Então está marcada marcada por eles a eleição para o dia 27, agora, semana que vem. Entende? E nós vamos participar. Nós queremos a contagem de votos, etc, etc. Agora, isso depende do judiciário. A gente aprendeu, já tinha aprendido antes, está tendo cada vez mais demonstrações, que não pode ficar... Não vai deixar os caras sozinhos no campo, né? Sozinho. É mais ou menos como a questão do colégio eleitoral, quando acabou, estava no fim da ditadura. As forças democráticas de oposição queriam as diretas. Fizeram uma lindíssima campanha das diretas. Só que essa campanha não conseguiu obter, a proposta não conseguiu maioria para aprovar a emenda Dante de Oliveira. Então, ia haver eleições indiretas. Ali, as possibilidades eram duas. Ou continuar dizendo, só participamos de diretas, ou então dizer, não, vamos ganhar na indireta para não deixar o Maluf governar o país por 4 anos. Nós estamos um pouco nessa situação. Nós queremos a contagem de votos daquilo ali. Agora, como o judiciário proibiu abrir a urna e tal, e a pelegada está montando, foi obrigada a marcar uma... Vamos participar e vamos ganhar essa eleição na próxima semana, entende? Nós preferimos outro caminho. Agora, nós não podemos ficar também inertes e, com isso, possibilitar de que haja uma eleição, que a gente não participe, entende? E que uma chapa não representativa ganhe, e tenha mais 3 anos. E cria uma situação jurídica também muito mais complicada. E com a cobertura do judiciário. Então, nós não vamos dar essa possibilidade para eles. Vamos participar e vamos ganhar dessa eleição. No jargão popular, não vai dar mole para Kojak. Não vamos dar mole para Kojak, porque isso é justamente o que os interventores querem. Já que o processo tem um quê de ilegítimo, e é verdade, que foi marcado por interventores, houve uma eleição que deveria ter sido, ter tido os votos computados, etc. Eles criam esse tipo de dificuldade para ver se a gente cai na esparrela de não participar dessa eleição do dia 27. Agora, a gente tá... Vamos participar e vamos ganhar. Isso. A gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria que você ainda falasse... Vocês, quer dizer, a ABI, né, tem uma sede histórica, inclusive cedida pelo presidente Getúlio Vargas, no centro do Rio de Janeiro. E são 2 andares, ou 13. Vocês têm alguma proposta para ocupação? Porque a ABI hoje em dia ela não tem muito dinheiro. Por que não tem? Como eu disse, diferentemente da OAB, em que os advogados têm que pagar a anuidade para poder trabalhar, exercer a profissão. Não. A ABI é forte se tiver muitos associados, eles pagarem se tiver mobilização. Então, se tiver mobilização, ou se tiver pelo menos um reconhecimento que faz com que o jornalista, no fim do mês, pague a sua mensalidade, que é muito barata, são R$40. Aliás, chama a atenção o seguinte, se você já foi associado alguma vez na ABI, você pode participar da eleição no dia 27. É só ficar em dia. E não precisa pagar todos os atrasados. Você pagando R$280, que houve uma 7 meses. Aí, são 7 meses. São 7 meses. Você pode pagar até no dia da eleição, que vai ser ao longo do dia inteiro, dia 27, você pode ir lá regularizar essa situação e participar da votação. Entende? A ABI ganhando dinamismo de novo, entende? Ela vai atrair mais gente. E aí, certamente, nós vamos ocupar esses andares da ABI de outra forma. Muitos estão alugados para sustentar a entidade, porque as pessoas se afastaram e ela não tem outras fontes de renda. Mas, enfim, estou muito confiante que a gente vai virar essa página e a ABI vai voltar a existir. Então, Cid, eu quero agradecer a sua presença, mas ainda temos 2 minutinhos, 1 minutinho e pouco, para você se dirigir diretamente aí para o Colégio Eleitoral da
dos jornalistas, desses que podem se regularizar ainda, etc., e fazer a sua convocação em nome da Chapa 2. Então é isso. Se você foi associado alguma vez à ABI, você é considerado sócio. Para votar, tem que estar adimplente, tem que estar em dia. Não precisa pagar todas as mensalidades anteriores. Foi dada uma anistia. Em geral, essa anistia, inclusive, era mais... menos meses. Era menos 3 meses, eu acho. Querendo reduzir o colégio eleitoral, a atual direção obrigou a pagamento de 7 meses. São R$40 por mês, dá R$280. Então, se você está preocupado com a recuperação da ABI e já foi sócio alguma vez, você ainda é sócio. Você só está inadimplente, se deixou de pagar. Então vai lá no dia, pode ser no dia da votação. Vai lá, paga no dia da votação e vote. Porque essa questão da recuperação da ABI não é uma coisa que diga respeito só a mim, a você, Moisés. Sequer diz respeito só aos jornalistas. É uma questão de respeito ao povo brasileiro e aos democratas desse país que querem defender a liberdade de expressão e defender a democracia. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Cid. Estivemos conversando com Cid Benjamin, que é candidato a vice-presidente da chapa ABI Luta pela Democracia, na eleição que está sendo disputada na Justiça a abertura das urnas, mas que, como está programada uma eleição, são inscritos 3 chapas, não é isso? Isso. E a gente ganhando essa eleição acaba com esse embrulho. Aí porque só falta alguém recorrer ao judiciário e dizer que elas também não valem. Quer dizer, a gente está vendo que nem sempre juízes são juízes isentos, mas aí vai ser demais. A gente vai ganhar a eleição e, enfim, vai mudar o destino e a situação da ABI. Mais uma vez, eu obrigado. Eu queria agradecer muito o teu convite, Moisés, e chamar a atenção dos nossos telespectadores que essa não é uma luta só dos jornalistas, é uma luta do povo brasileiro e dos democratas desse país. Obrigado, e queria agradecer também você que teve a paciência de nos ouvir e dar a sua audiência. Aqui foi um programa do Núcleo de Política e Cidadania do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Como dissemos, você pode acompanhar pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail está aí na sua tela para você interagir com a gente. Até um próximo programa.